Ô Breno, e aí o seguinte, ó, mudando um pouco a pauta, né, e indo pro... Porque o Bolsonaro tem sido agora tema, né, não mais só e somente pelo seu, desculpe, pelo seu enfrentamento da própria realidade criminal, mas agora como financiador, talvez copartícipe dos crimes do filho, potenciais crimes, e que pode complicar ele de forma até a enfrentar medidas cautelares, congelamento de bens, prisão preventiva, né? Eh, e ainda mais do que isso, para não dizer que ele não se complicou sozinho, também teve uma ligação que ele faz para o Hamilton Mourão antes do depoimento, aí sim no caso dele, pedindo para acertar ali, segundo o próprio Mourão, né, algumas linhas do depoimento. Veremos o Bolsonaro preso preventivamente, em potencial, temos essa chance, antes do que se espera, Breno? Existe essa chance. Eu não tenho nenhuma dúvida, como já disse aqui algumas vezes, que o Bolsonaro será preso. Ele já está condenado. Há provas robustas para condená-lo. Ainda que elas não existissem, ele seria condenado e preso. Porque é uma decisão política de prendê-lo. Tá? E pode haver decisão política de prendê-lo já. Por quê? Uhum. Prendê-lo já facilita o acordo da direita ao redor de Tarcísio de Freitas. Quanto mais rápido for preso o Bolsonaro, maior a pressão para que ele aceite a candidatura de Tarcísio de Freitas, que é o sonho da direita liberal. E a direita liberal comanda o STF e o processo contra o Bolsonaro. Uhum. Se o Bolsonaro for para a cadeia imediatamente, ele sofrerá imediata pressão, além de poder se vitimizar, mas ele receberá imediata pressão para um acordo com Tarcísio de Freitas. Seria a única escapatória para o Bolsonaro a eleição de Tarcísio de Freitas. A única possibilidade de anistia para Bolsonaro seria Tarcísio de Freitas. E obter o apoio do Bolsonaro para o Tarcísio de Freitas é um desejo de grande parte da direita liberal que quer construir uma ampla frente conservadora contra o presidente Lula. Dá para dizer que o núcleo da extrema-direita, pelo menos aquele interessado já diretamente nas questões eleitorais, torce tanto pela prisão do Bolsonaro quanto a esquerda? Eu não diria que o bolsonarismo raiz torça por isso, Uhum. evidentemente não. Mas a direita liberal, eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. A equação é simples. Tirar Bolsonaro de cena o mais rápido possível, forçá-lo a apoiar Tarcísio de Freitas, construir uma coalizão de 7, 8 partidos conservadores ao redor de Tarcísio de Freitas, com o apoio de Bolsonaro contra Lula em 2026. Esse é o objeto de desejo de 9 entre 10 liberais. A começar, penso eu, pelo ministro da Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Uhum. E aí, Breno, com isso posto, né, tem esse caso aí de Eduardo Bolsonaro, que nos últimos dias ataca Alexandre de Moraes, ataca o PGR, tenta criar ali também uma situação com o próprio Cacai, que acabou ganhando espaço midiático nos últimos dias, e por último, ataca a própria Polícia Federal, dizendo que os policiais que forem atender eventuais mandatos de sua prisão vão responder aos Estados Unidos, e fala da Lei Magnitsky, e fica lá nas suas, enfim, ilusões e coisa errada. O fato é que agora já tem uma investigação sobre ele. Como é que isso pode se desenrolar, Breno? Olha, há uma dinâmica estabelecida entre o clã Bolsonaro e o STF. É uma queda de braço, né? Ou um cabo de guerra, a expressão que os nossos espectadores preferirem. Qual é esse cabo de guerra? O bolsonarismo raiz, que se aglutina ao redor do clã Bolsonaro, aposta em alguma espécie de solução mágica para a situação em que está o ex-presidente. Qual é a solução mágica? Um levante popular, massas na rua exigindo anistia, uma pressão medonha do governo Trump sobre o Brasil que leve à capitulação do STF, ou a disposição
de uma ampla maioria de parlamentares em conceder anistia a Bolsonaro e seus sicários, derrotando o STF. Essa é a aposta do clã Bolsonaro, porque o clã Bolsonaro faz um cálculo cujo objetivo ainda é recolocar Jair Bolsonaro como o grande protagonista de 2026, além, claro, de impedir a sua prisão. E que, se Bolsonaro não puder ser o candidato, que seja Eduardo ou Michele. Então, a lógica do clã Bolsonaro é essa: esticar ao máximo a corda, esperando algum tipo de solução que, a essa altura do campeonato, Tiago, seria uma solução mágica. Porque eles não têm os instrumentos de poder para garantir, por exemplo, a aprovação de algum projeto de anistia. Eles não têm esses instrumentos de poder. Eles não têm maioria no parlamento para isso já está provado, não tem maioria suficiente para isso. Claro, eles tiveram condições de propor, com maioria absoluta, o pedido de votação em caráter de urgência do projeto da anistia, mas depende do presidente da casa colocar em votação. E o presidente da casa somente colocaria em votação se o bolsonarismo tivesse mobilizando centenas de milhares de pessoas pelas ruas do país, e o bolsonarismo não está fazendo isso no último período. Tem feito mobilizações relativamente importantes, mas não são mobilizações que possam ser caracterizadas como efetivamente massivas. Então, eles não têm esses instrumentos, e não têm os instrumentos na Corte Suprema. O STF, por sua vez, eu reafirmo, o núcleo de comando do STF, ele expressa a vontade média dos setores liberais. E esse núcleo de comando quer afastar Bolsonaro da vida política a qualquer custo. Não só Bolsonaro, como todo o seu clã. Eles querem fechar os caminhos para o Bolsonaro, fechar os caminhos para a família Bolsonaro. Vão atrás de Eduardo, como foram atrás de Jair, e irão atrás de Michele, se houver caminho para isso, para eliminar a possibilidade do clã Bolsonaro ter protagonismo nas eleições de 2026. Isso porque, de repente, os liberais, a começar por Alexandre de Moraes, estão imbuídos de um espírito antifascista que o liberalismo do Brasil nunca teve? Não. Não. É porque eles precisam afastar o bolsonarismo do jogo para os liberais voltarem a ter protagonismo. E esse protagonismo dos liberais, ele poderia ocorrer ao redor de uma candidatura bolsonarista aparentemente moderada, como a de Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas cumpriria, no plano nacional, um papel semelhante ao que cumpriu e cumpre Ricardo Nunes no plano paulistano. Unir todas as forças conservadoras, não sob a égide do Bolsonaro, mas com o apoio do Bolsonaro, não sob o comando de Bolsonaro, mas com a sustentação de Bolsonaro, formando essa coalizão para ir para o objetivo central: derrotar Lula, derrotar o PT e derrotar a esquerda. Então, esse é o cenário dessa queda de braço. Não tem a ver com justiça propriamente, não tem a ver com o direito. O direito é um ator coadjuvante nesse cenário. Ele existe, é um ator importante, mas ele é um ator coadjuvante. O ator principal é a política.